bom dia. Muito obrigado pelo convite, Silvia. É um prazer enorme estar aqui com pessoas tão queridas para falar de um tema que me interessa tanto, que foi, inclusive, objeto da minha tese de doutorado na UERJ. Então, foi um assunto que eu tive a oportunidade de pesquisar bastante, de tratar com uma certa profundidade, que me interessa muito, ao contrário de muitas pessoas que depois de fazerem um doutorado pegam verdadeiro horror aos seus temas, eu continuo adorando o meu, o que também é ótimo, e de fato é muito instigante, muito desafiador, né? Mesmo tendo escrito uma tese de doutorado, algumas perguntas ficam sem respostas e são difíceis da gente enfrentar. Mas vou tentar mostrar para vocês algumas questões relevantes sobre domínio público. E é muito curioso também, porque eu escrevi a tese em 2010, defendi em 2011, e, claro, depois da defesa eu não fiquei mais com a obsessão que eu tinha pelo tema até então, né? Eu continuo acompanhando, e quando veio o convite, falei, muito legal falar sobre o tema desse trabalho que já tem 7 anos, que eu concluí. Não deve ter nada de muito novo. Havia várias coisas novas, interessantíssimas, e uma em especial que eu vou deixar para o final, até porque, cronologicamente, foi a última coisa que aconteceu. Eu dividi a apresentação em 3 partes. Na primeira, eu faço uma breve apresentação, que a Silvia já me ajudou enormemente, mas é um pouco para situar vocês do que trata o domínio público. Na segunda, eu apresento alguns casos que são relevantes, enfim, que foram, inclusive, em alguma medida tratados na tese, e na terceira parte eu vou falar sobre o que está acontecendo agora. 2 questões que eu acho que são relevantes. Então, começando, fundamentos, né? O que é o domínio público, suas características, etc. Estamos falando sobre a Lei de Direitos Autorais, que é uma lei de 98, que trata do direito autoral, na minha opinião, como um monopólio. Bom, enfim, não existe uma discussão infindável, seria propriedade ou monopólio, mas isso é irrelevante nesse momento. A lei confere ao seu titular um direito de uso exclusivo sobre a obra, quer seja monopólio, quer seja propriedade, mas é um direito de uso exclusivo. Esse direito, em regra geral, vale por toda a vida do autor e depois mais 70 anos. Né? Essa é a regra geral, mas vamos depois destrinchá-la de alguma forma. Esse monopólio comporta algumas exceções. Então, a primeira delas trata-se de uma obra, mas a obra nem mesmo é protegida por direito autoral. E isso está no artigo 8º da lei, que trata das obras não protegidas, as ideias, por exemplo, os formulários em branco, as decisões judiciais, os textos de lei, tudo isso não é passível de proteção por direito autoral, comporia um domínio público em sentido amplo, né? No sentido de não haver proteção. Não é domínio público no sentido estrito, não é um instituto do domínio público, mas não deixa de ser uma ideia de domínio público em sentido amplo, porque são obras, são criações intelectuais livres, de livre uso. O segundo momento em que o monopólio comporta algum tipo de exceção é no caso das limitações aos direitos autorais. Trata-se de uma obra, a obra é protegida por direito autoral, mas pode ser objeto de citação, você pode usar pequenos trechos de uma obra em outra, você pode fazer cópia de pequenos trechos, você pode usar música em sala de aula. Então, existem limitações a esse monopólio. Não é exatamente a ideia do domínio público, mas é também uma liberdade conferida à sociedade para usar obras sem a prévia e expressa autorização de que trata o artigo 29. O artigo 29 diz, olha, para você usar uma obra de um terceiro, você precisa de prévia e expressa autorização. Aqui estão exceções, chamadas limitações, que são feitas em favor da coletividade. E, finalmente, nós temos o caso das obras que foram protegidas em algum momento, deixaram de ser protegidas, sobretudo pelo decurso do prazo, né? Essa é a grande razão do ingresso de uma obra em domínio público, e aí nós temos esse instituto que é previsto na Lei de Direito Autoral Brasileira, sobretudo no artigo 45, mas esse artigo 45 faz referência aos artigos anteriores, aos artigos 41 a 44, que são aqueles que prevêem os prazos de proteção.
Falemos, então, sobre esses artigos. Aqui está o artigo geral: os direitos patrimoniais de autor perduram por 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento. Essa é a regra geral, por isso que informalmente se fala que o direito autoral vale pela vida do autor mais 70 anos. Se sempre conta 70 anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, porque essa é uma determinação da Convenção de Berna, uma convenção internacional que regula o direito autoral no mundo, mas esse seria o prazo geral. Para além desse prazo geral, nós temos 3 outras situações específicas. A do artigo 42, que a Silvia já fez menção aqui ao caso do Braguinha ter sido um coautor do Noel Rosa, das pastorias do Noel Rosa, que morreu muito jovem e que já teria suas obras em domínio público, mas em razão da coautoria com o Braguinha, esse domínio público demora a acontecer, a proteção se estende, porque quando a obra literária, artística ou científica realizada em coautoria for indivisível, indivisível é aquela em que você não sabe quem compôs o quê. Se um tivesse composto a letra e o outro a melodia, seria possível você contar prazos distintos, mas quando ambos compuseram letra e melodia, você não sabe mais quem compôs o quê. Então, não dá para fazer essa distinção. Sendo a obra indivisível, o prazo previsto no artigo anterior será contado a morte do último dos coautores sobreviventes. Por isso que o Braguinha estende o prazo de proteção da obra, das obras que ele compôs com o Noel Rosa. O terceiro artigo, esse aqui é muito importante para algo que eu vou falar no final. Vejam só que interessante. Será de 70 anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras anônimas ou pseudônimas, contado de 1º de janeiro do ano imediatamente posterior da primeira publicação. Se eu não sei quem é o autor, se a obra é anônima, na verdade uma obra de a obra não é anônima, o que é anônimo é o autor, a obra de autoria é anônima. Eu não tenho como contar da morte da pessoa que eu não sei quem é, então eu preciso contar do prazo de publicação. É uma situação absolutamente excepcional, raríssima, até por questões de responsabilidade civil, etc. É muito excepcional nós encontrarmos obras anônimas sendo publicadas, mas guardem essa informação por hora. Existe a possibilidade de publicação de obras anônimas, inclusive a obra anônima é definida no artigo 5º da lei, o artigo das definições. É possível haver obras sendo publicadas no mundo sem a indicação de autoria. O autor se esconde ou pelo anonimato ou por meio de um pseudônimo. O artigo 44 é uma super exceção, uma exceção importantíssima, a Silvia já fez menção. O prazo de proteção dos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas é de 70 anos contados da divulgação. Lembrando que a lei anterior contava 60 anos não da divulgação, mas da produção da obra, o que era talvez mais fácil, porque hoje em dia a gente pode ficar na dúvida, mas foi publicada ou não foi publicada? Para eu saber, essa fotografia foi publicada? Se foi publicada quando? E, na verdade, é muito mais fácil saber quando a fotografia foi feita, e não quando ela foi publicada, ou se ela foi publicada. Como a lei anterior vigorou até o início de 98, fotografias, isso também é importante para algo que eu vou retomar no final, fotografias feitas até 1937, publicadas ou não, estão em domínio público, porque se a regra anterior era de 60 anos contados da produção, fotos produzidas até 37 entraram em domínio público antes do advento da lei, quando o prazo passa a ser contado da divulgação. E aí nós temos uma dificuldade adicional, que não é saber apenas quando a foto ou a obra audiovisual foi feita, mas quando e se ela foi divulgada. E, finalmente, o artigo 45, que é o artigo síntese do domínio público, além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, está fazendo referência aos 4 artigos anteriores, pertence ao domínio público. E aí vem 2 novas possibilidades. O autor falecido sem deixar sucessor, nós temos que entender sucessor nesse caso como sendo sucessor não apenas herdeiros naturais, mas sucessores contratuais também, alguém que transferiu seus direitos patrimoniais para um terceiro, deixou sucessor. Não é que não fala em herdeiros, fala em sucessores. E, finalmente,
as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. Aqui, a lei está muito claramente se referindo a obras folclóricas, por exemplo. Não só pela referência aos conhecimentos étnicos e tradicionais, né, que ela menciona, mas porque é a ideia da autoria desconhecida. Veja, a autoria anônima é diferente da autoria desconhecida. Na autoria anônima, o autor pode se fazer identificar e prefere não fazê-lo, prefere se valer do anonimato ou de um pseudônimo. Aqui, muitas vezes, o autor quer ser conhecido, mas com o decurso do tempo, perde-se a informação. E aí a obra se torna de autoria desconhecida, porque não se sabe quem é o autor, mas não porque ele quis esconder essa informação, que seria a hipótese anterior. Aqui, porque o prazo passou, essa informação se perdeu, e aí nós estamos diante de um autor desconhecido. Qual a função do domínio público? Estimular, fomentar a economia, por exemplo, porque na medida em que as obras ingressam em domínio público, você dispensa prévia e expressa autorização e dispensa, consequentemente, a necessidade de pagamento, e por isso se explica porque tantas peças de Shakespeare estão sendo encenadas e transformadas em filme o tempo inteiro no Brasil e em boa parte do mundo, porque você não precisa de autorização para usar peças de Shakespeare, você não precisa pagar nada a ninguém, porque a obra ingressou em domínio público. Então, existe uma função econômica. Existe uma função social, que é você promover também, fomentar a liberdade de expressão, porque quando eu pego uma peça antiga do Shakespeare e trago para o tempo presente, ou talvez vocês conheçam livros da Jane Austen, como Orgulho e Preconceito, que virou Orgulho, Preconceito e Zumbi. Alguém achou que faltava zumbi no livro, falou, tudo bem, vou consertar o fato de não ter zumbi no livro de Jane Austen, vou incluir. Não tem problema nenhum, isso é permitido em razão do livro estar em domínio público, e isso é também uma forma de promover a liberdade de expressão. Existe uma função jurídica também. A Constituição prevê que as obras são protegidas pelo prazo que a lei fixar. Então, não é possível a nossa lei prever um domínio público perpétuo, como já aconteceu em Portugal. Não pode, porque a Constituição diz que há um prazo. Esse prazo vem sendo aumentado. Discute-se, inclusive, o quanto o prazo pode ser aumentado. Mas verdade é que prazo tem que haver. E uma vez esgotado o prazo, entra-se em domínio público. Se vocês fizerem, eu não combinei nada com a Silvia, eu juro para vocês, mas se vocês fizerem busca, fiz isso ontem, na Livraria da Travessa, por O Pequeno Príncipe, vocês vão encontrar 117 referências, justamente porque o Pequeno Príncipe está em domínio público no Brasil. Né? A nossa lei independe do ingresso da obra em domínio público na França ou não, depende do país de origem, porque o Brasil aplica, o artigo 2º da nossa lei diz, o Brasil aplica a sua lei, independentemente da origem da obra ou da origem do autor. Né? A nossa lei é aplicada a todas as obras do mundo, então não há dúvidas de que o Pequeno Príncipe está em domínio público no Brasil. E aí você vai encontrar Pequeno Príncipe, livro de colorir, vai encontrar o Pequeno Príncipe, a Turma da Mônica, e Pequeno Príncipe descobre o mosteiro, que eu acho um título meio instigante, mas, enfim, você encontra todo tipo de obra derivada, justamente porque o original não está mais protegido por direitos autorais. A mesma coisa com Dom Casmurro. Você encontra 49 referências, porque as obras do Machado de Assis também estão em domínio público. Caso vocês tenham interesse, existe também Dom Casmurro e os discos voadores. Alguém incluiu discos voadores no Dom Casmurro, o que talvez explique a gravidez de Capitu de outra forma pouco convencional. Mas não há problema nenhum, porque Dom Casmurro, né, como todas as obras do Machado de Assis, estão livres para serem remixadas, adaptadas, modificadas, etc. Então, o domínio público tem uma vantagem. Quando eu escrevi a tese, uma das grandes vantagens de falar sobre o domínio público foi me dar conta de que ele é um instituto que é igual em todo o mundo. Ele é sempre a mesma coisa. Ele é sempre o esgotamento dos direitos patrimoniais de autor. Porque quando você fala em boa-fé contratual, por exemplo, você imagina o que pode ser boa-fé contratual em cada um dos países. Quando se fala em divórcio,
que é uma coisa mais ou menos intuitiva para a gente. Você imagina, né, o quanto o divórcio pode ser regulado, tutelado de maneiras absolutamente distintas nos diversos países do mundo, mas no domínio público não. No domínio público é sempre a mesma coisa. É sempre o esgotamento dos direitos patrimoniais. Pode ser por motivos distintos, pode ser por prazos distintos, mas o efeito é único. Acaba o direito patrimonial e aí você pode fazer com a obra o que você quiser. Apesar de ser um instituto fácil de fácil compreensão, ele gera inúmeras complicações na prática, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, comentando 4 casos muito simples. O primeiro foi de uma documentarista chamada Verena Kael, é inclusive a história que abre aqui a tese, que foi à Biblioteca Nacional no ano de 2008, pedindo fotos de 1935, porque ela queria fazer um filme, ela queria fazer um curta-metragem. E ao ir à Biblioteca Nacional para pedir essas fotos, né, fotos como essa daqui, a Biblioteca Nacional disse que não podia dar determinadas fotos, porque ela precisava pedir para o jornal, né, para publicar, eram fotos que haviam sido publicadas no jornal, ela precisaria pedir para o jornal que seria dono das fotos. Só que não tem mais dono de fotos de 1935 no ano de 2008, porque elas já estavam em domínio público. E aí, quando a Verena me procurou e contou isso, eu pensei, nossa, que absurdo a Biblioteca Nacional não saber como é que funciona o domínio público, justamente a Biblioteca Nacional que deveria conhecer. Pensei, né, só mesmo no Brasil que essas coisas acontecem, a Biblioteca Nacional não sabe. E aí, bom, ela acabou resolvendo a questão, porque ela foi até o jornal, explicou que as fotos estavam no domínio público e eles deram as fotos para ela. O que, na minha opinião, é um misto de má-fé com desconhecimento, mas ela, enfim, acabou conseguindo as fotos. E aí, eu, né, ainda muito revoltado, pensando que só no Brasil acontecem essas coisas, fui pesquisar, ainda escrevendo a tese, e me deparei com a seguinte situação no Canadá. Havia um pintor muito importante no Canadá, chamado Paul Kane, que havia morado no meio norte do Canadá, no estado de Manitoba, e havia pintado essas pinturas aqui, esta e esta. E numa cidadezinha chamada Norway House, em 2004, eles queriam fazer uma celebração para o Paul Kane, porque eles estavam recebendo alguns quadros doados pelo Museu de St. Louis. E eles queriam, então, uma foto do Paul Kane para fazer essa comemoração, né, em 2004, e a foto era essa daqui. E o Paul Kane havia vivido e morrido no século XIX. Estamos falando de algo que havia ocorrido mais de 100 anos antes. E eles, então, pedem para a National Gallery, que era a dona da foto impressa, né, da foto original, eles pedem a foto e a National Gallery fala, olha só, eu vou cobrar $150 para vocês, mas $80 é pela licença de uso. Aí eles falaram, não, mas como licença de uso? Não tem licença de uso porque essa foto é de 1850. Essa foto, na pior das hipóteses, estava em domínio público desde 1900. A gente está em 2004. E aí a biblioteca, a National Gallery falou, não interessa, não quero saber, eu vou cobrar $80 aqui de licença de uso. Eles recorrem ao Ministério da Cultura canadense, e o Ministério da Cultura, para minha surpresa, diz, não tem nada a ver com isso, a National Gallery é uma instituição autônoma, problema deles se eles estão cobrando, você pague se você quiser. Aí eu pensei, nossa, se até no Canadá, né, tratam o domínio público desse jeito, não dá mesmo para esperar nada de nenhum outro lugar. Só que, quando eu li essa história, ele não contava o final, eu não sabia o que tinha acontecido. E eu escrevi para o autor do artigo, perguntando, e aí, o que aconteceu, né? E foi muito engraçado que ele me respondeu um e-mail alguns dias depois, mas respondeu um e-mail enorme, sendo que nos 5 primeiros parágrafos, ele desancava com o chefe dele. Sabe quando você precisa falar mal do seu chefe para alguém? E eu era a pessoa perfeita, porque eu não conhecia, né, o chefe, então ele podia falar à vontade. Falou que era um incompetente, um irresponsável. E no final ele me respondeu e disse, nós encontramos a foto que nós queríamos numa publicação da própria National Gallery. E aí nós escaneamos e usamos sem pedir autorização. E eles estão certos, porque o domínio público permite que você faça exatamente isso. Então, lições dessa história. Primeiro, o Canadá não está numa situação melhor do que a gente. Segunda lição,
Você pode cobrar, você não pode cobrar pela licença de uso, pode cobrar pela prestação de serviço de conservação da obra e de acesso, mas não pela licença de uso. E terceiro, quando você consegue essa foto por outros meios, não há qualquer violação ao direito autoral, porque independe do suporte em que ela se encontra, né? O direito autoral não protege o suporte, protege a criação intelectual. E essa criação intelectual é independente do suporte. Na terceira história, ocorrida nos Estados Unidos, também nós temos uma conclusão bastante interessante. É uma briga entre Bridgman e Corel nos anos 90, portanto pré-internet, em que a Bridgman contrata vários fotógrafos muito competentes para irem a museus do mundo, diversos museus, fazerem fotos de obras em domínio público como essa daqui. A Bridgman volta os fotógrafos voltam para a Bridgman com as fotos, entregam as fotos, e a Bridgman faz um CD-ROM. Estamos na era pré-internet. Faz um CD-ROM muito caro, com fotos em alta resolução. A Corel pega um CD-ROM, compra um, e começa a vender as fotos individualmente. É processada pela Bridgman, e a disputa vai parar na Suprema Corte americana. E diante da Suprema Corte, a decisão é favorável à Corel, que estava vendendo as fotos individualmente. A Bridgman, revoltadíssima, falava, mas eu sou titular das fotos. Eu dizia, mas você não é titular de nada, porque você está tirando foto de obras em domínio público. E o que a Suprema Corte entende é que nesse caso, a Bridgman tinha um argumento ótimo, ela falava assim, mas eu paguei fotógrafos para irem lá e fazer as fotos mais iguais possíveis aos quadros. E quanto mais ela dizia isso, mais o próprio dizia, mas aí tem menos originalidade. Aí, quanto menos originalidade, menos proteção você vai ter, porque nesse caso não tem originalidade nenhuma. E você nada mais fez do que uma cópia servil de uma... É como se você quisesse proteger da direito autoral por uma cópia, uma fotocópia, uma xerox de uma fotografia. Não há direito autoral, você apenas mudou o suporte. Então, quanto mais ela alegava uma precisão absurda na qualidade das cores, né, para ser o mais fidedigno possível, menos proteção ela teve, e essa decisão foi contrária à Bridgman. Finalmente, o quarto e último caso que eu quero mencionar para vocês, antes de ir para o final, é de um caso que aconteceu aqui no Brasil há pouquíssimo tempo, tem 3 anos, e que também é muito interessante, porque nos leva... Eu estou tentando mostrar como o domínio público pode ser complexo por várias circunstâncias. Aqui é uma circunstância alheia ao direito autoral. O Mário de Andrade, né, autor que todo mundo conhece, morreu em 1945. Então, as obras dele entrariam em domínio público em 1º de janeiro de 2016, 70 anos completados em 2015, é sempre em 1º de janeiro do ano seguinte, então 1º de janeiro de 2016. Entrariam, assim como de fato entraram, em domínio público, seus livros todos, né? Dos mais famosos, Amar, Weber, Intransitivo e Macunaíma, até os textos não conhecidos ou não publicados até aquele momento, como suas cartas. E aí vem a questão muito interessante. Todo mundo sabia que o Mário de Andrade havia escrito uma carta para o Manuel Bandeira, que era amigo dele, dizendo que ele, Mário de Andrade, era gay, homossexual. E aí essa carta estava no arquivo, no acervo do Manuel Bandeira, que também já tinha morrido, né, nessa altura, claro, e que estava na casa de Rui Barbosa. Em junho de 2015, portanto, antes do ingresso da obra em domínio público, um jornalista pede acesso a essa carta que todo mundo sabia que existia e ninguém tinha visto até então, porque o sobrinho do Mário de Andrade não queria que a carta fosse publicada. Por 2 motivos. Primeiro, por uma questão de direito de personalidade, privacidade do tio. Segundo, por uma questão de direito autoral, porque os direitos morais, previstos no artigo 24, passam para os herdeiros, pelo menos enquanto a obra estiver protegida. E dentro desses direitos, no inciso 3 do artigo 24, é o direito moral de inédito. Então, se o titular do direito autoral, nesse momento, é o sobrinho do Mário de Andrade, existe um direito autoral previsto em lei, moral, de inédito, que o sobrinho do Mário de Andrade pode exercer. É claro que a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, tudo muda. E aí
não sei mais que argumentos devem prevalecer. Mas 6 meses antes disso, não há a menor dúvida de que a carta não está em domínio público, está ainda sobre um domínio, uma tutela privada, sendo que o titular é o sobrinho do Mário de Andrade, que goza de um direito moral de inédito. Nada disso foi levado em consideração. A Controladoria Geral da União se mete na história, o Ministério Público se mete, o Ministério da Cultura se mete na história, determinam que a Casa de Rui Barbosa dê acesso à carta, por lei de acesso à informação, e a carta, então, é publicada. Veja, essa notícia daqui é de junho de 2015, 6 meses antes do ingresso da obra em domínio público. O domínio público não foi mencionado. Então, nesse quarto caso, o que a gente tem de interessante? Primeiro, que o direito autoral, às vezes, está inserido num contexto maior do que ele próprio. Aqui eu tenho direitos de personalidade. Será que depois de 1º de janeiro seria possível conservar essa carta inédita, alegando um direito de privacidade? Talvez, não acho absurdo. É possível também defender a publicação da carta? Eu acho que é possível, porque acho que existe um interesse público no estudo da obra do Mário de Andrade através dessa carta. Essa carta pode ser uma chave de leitura para a obra dele. Mas o que é curioso é que antes do ingresso do domínio público, essas questões não foram levadas em consideração, o que mostra, de novo, uma dificuldade na compreensão de um instituto tão importante, porque é o destino inevitável de todas as obras produzidas, né, no Brasil e no mundo, e que ainda assim acaba não sendo utilizado em toda a sua potencialidade. E o que eu quero dizer com isso é com toda a sua extensão problemática de discussão. Não foi levado em consideração. Terceira e última parte, e já acabando. Não é apenas a Biblioteca Nacional e a Casa de Rui Barbosa que às vezes se veem envolvidas em questões relacionadas ao domínio público. Eu quero alertar vocês para 2 situações, a meu ver, muito graves que vêm acontecendo. Uma é no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, e outras são decisões que vêm sendo decididas, né, proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro é o arquivo, como o nome já diz, é o arquivo da Prefeitura. E dentro desse arquivo você tem o portal Augusto Malta. Augusto Malta foi um fotógrafo importantíssimo para o Rio de Janeiro no início do século XX. Ele registrou, testemunhou a reforma do Pereira Passos, né, que é o centro do Rio, a gente vê aqui o tempo todo no centro do Rio, e ele produziu, então, suas fotos nesse momento histórico. E praticamente, não todas, mas a grandíssima maioria de sua produção como fotógrafo se deu antes de 37. Lembra que até 37 nós temos a questão de se foi produzido até 37 está em domínio público, né? Boa parte, chutando aqui, mais de 90% de sua obra foi produzida antes de 37. Quando você vai no site do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, você encontra as fotos do Augusto Malta, primeiro com marcas d'água, o que eu já acho meio contestável. Ok, assim, é contestável, mas ok. Se você quiser cópias das fotos, ao contrário do que tem na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, você não tem uma tabela de preços. É difícil você saber quanto custa para você ter essas fotos. Mas o mais grave é que quando você faz um registro, né, para ter acesso, você precisa se registrar para ter acesso à base de dados. Você encontra esses termos de uso. Eu confirmei ontem. As fotografias, imagens, textos, logomarcas e som presentes no site encontram-se protegidos por direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual e patrimonial. Ao acessar a página do site Augusto Malta, o usuário declara que irá respeitar todos os direitos de propriedade intelectual e patrimonial, bem como todos os direitos referentes a terceiros que porventura estejam ou estiveram de alguma forma disponíveis no portal. O simples acesso ao portal não confere ao usuário qualquer direito de uso dos nomes, títulos, palavras, frases, marcas, patentes, obras literárias e artísticas, literamusicais, dentre outras que nele estejam ou estiveram disponíveis. E aí o item 6, que é o mais grave. A reprodução dos conteúdos descritos anteriormente está proibida, salvo prévia autorização por escrito das instituições responsáveis pela salvaguarda dos documentos disponibilizados, e, em hipótese alguma, o usuário adquirirá quaisquer direitos sobre os mesmos. Isso não é verdade, isso é
ilegal, porque as obras dele, em sua maioria, estão em domínio público. E quando você coloca nos termos de uso uma informação como essa, leva a crer pesquisadores que essas obras estão protegidas por direito autoral, quando isso não é verdade. E isso acaba sendo um desserviço à circulação dessas obras, à produção intelectual, à criação, enfim, descumpre com todas aquelas funções do domínio público a que eu me referi no início, uma função econômica, uma função social e também uma função jurídica. Antigamente, a Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional tinham políticas semelhantes e, felizmente, nos últimos tempos, eles reviram suas políticas e hoje eles atendem muito mais a essa ideia de domínio público livre, como tem que ser, e não é porque eu acho que tem que ser assim, é porque a lei prevê assim, é porque a Convenção de Berna prevê assim, é porque a Constituição Federal prevê assim. E a Biblioteca Nacional e Arquivo Nacional mudaram suas políticas de acesso a obras de domínio público e já está mais do que na hora do Arquivo Geral do Estado do Rio de Janeiro fazer o mesmo. Isso já foi até objeto de matéria jornalística, como isso daqui é uma matéria da Veja já de algum tempo, chá de palhão na repartição, o arquivo da cidade exige dos pesquisadores panos de chão, cópias descartáveis, até micro-ondas como contraprestação ao acesso, né, das fotos. Pesquisadores reprovam cobranças feitas pelo arquivo da cidade do Rio. Enfim, eu entendo que, infelizmente, não é só na cidade, mas também no Estado e também no país, nós temos enorme dificuldade de promover a cultura e proteger a cultura, mas esse custo não pode ser repassado diretamente para o contribuinte, para o usuário, para o estudante. Isso é completamente absurdo. A segunda e última situação que eu queria comentar com vocês diz respeito a decisões que estão... Curiosamente, no último ano, foram decididos cerca de 20 casos ou mais no Tribunal de Justiça de São Paulo, não são decisões de primeiro grau, todas envolvendo uma situação base, que é a seguinte: eu pego uma foto, eu, fotógrafo profissional, tiro uma foto com meu celular e coloco essa foto no meu perfil do Facebook. Não minha foto de perfil, mas no meu perfil, publico minha foto no perfil do Facebook. E aí, alguém, um terceiro, muitas vezes agências de viagem, pegam a minha foto e usam a minha foto para promover uma viagem para João Pessoa ou para Jericoacoara. E aí o fotógrafo, claro, propõe uma ação judicial, dizendo: ei, essa foto é minha, essa foto está no meu perfil do Facebook, e você não pode, como bem disse a Silvia, pegar uma foto que está na internet, só porque está na internet, e sair por aí usando como propaganda, né, anúncio publicitário de viagem. Só que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem dado inúmeras decisões dizendo 3 coisas. Primeiro, que essa foto carece de identificação, então não tem autoria. Segundo, que a foto não está registrada em lugar nenhum. Só que o direito autoral independe de registro. O artigo 18 diz com todas as letras, né? A proteção de que trata essa lei independe de registro, porque isso também é uma decorrência de Berna. E aí ela fala assim: não, em alguns casos o fotógrafo, depois de ter visto a foto usada por terceiro, registrou a foto na Biblioteca Nacional. O que nós sabemos é que é meio irrelevante para a história, né? E aí os desembargadores estão falando: ah, não, você só registrou a foto depois que ela foi usada por terceiro. Deveria ter registrado antes. E pior, em várias decisões eles falam: se não tem indicação de autoria expressa na foto e ela não está registrada, está em domínio público, porque a autoria é desconhecida. Ou seja, é desconsiderar, inclusive, a possibilidade de autoria anônima. Lembra que a lei permite? Eu poderia publicar minhas fotos anonimamente e, ainda assim, elas não estariam em domínio público. Aqui são algumas das decisões, né, que eu queria... Eu não vou ler a ementa, não, mas... tem essa. Olha só, essa aqui está citando uma ementa anterior do próprio tribunal. Apelação, responsabilidade civil, propriedade intelectual, uso de fotografia sem autorização para a realização de publicidade na internet. Autor que somente efetuou o registro da fotografia perante a Biblioteca Nacional, depois, né? Divulgação da imagem pelo autor na internet. Paisagem comum, sem qualquer elemento distintivo. Inobservando os artigos 12 e 13 da lei, que são os que falam, o 12 fala de autoria. Ele deveria até estar fazendo referência ao 11. Obra que se caracteriza como de domínio público pelo artigo 45.2, autor desconhecido.
Isso é um escândalo, assim. O Tribunal de Justiça, alguém teve essa ideia, tem algum desembargador mal informado, que não sei quem foi, teve essa ideia e deu a decisão. E os outros, porque são vários desembargadores diferentes, decidiram do mesmo jeito. Você não sei como decidir. Ah, o fulano já decidiu. Ótima teoria. É exatamente isso que eu vou fazer. Sigo o relator do outro caso, né? Do outro caso. E aí, isso aqui, ó, esse resultado não destoa de precedentes deste tribunal, né? Está lá em cima. Por quê? Porque são vários. E aí, pior do que isso, porque se fosse só isso, tá aqui, ó, não se nega ser as fotografias de autoria do requerente, embora, como bem ressalva a sentença anterior, né, parem dúvidas sobre ela. A improcedência do pedido diz respeito ao reconhecimento de que a utilização de imagens pela parte ré não constitui ato ilícito, em razão da inexistência de elementos hábeis à identificação do autor, implicando desta feita na inclusão desta em domínio público. Mas o pior de tudo é que tem várias outras decisões no último ano, dizendo que as fotos estão protegidas. Então, é uma verdadeira loteria. O Tribunal de Justiça de São Paulo está fazendo uma confusão enorme, porque metade das decisões diz que as fotos estão em domínio público, contra a outra metade afirma que elas não estão em domínio público. Olha a insegurança jurídica que isso gera num caso absolutamente trivial. Isso é trivial. É foto, não há dúvida que está protegida por direito autoral, lá artigo 7º, publicada na internet, no meu perfil, suposto, quer dizer, está no meu nome, eu não preciso fazer o registro, o domínio público está num artigo que fala de obra desconhecida, junto com evidente referência a uma ideia de folclore, existe no direito autoral a figura da obra anônima, como é que eles não estão conseguindo decidir isso de maneira correta? Se nem isso, que é tão evidente, está sendo objeto de decisão adequada, imagina o resto, né? E aí ficam algumas perguntas de tudo isso, né? Se o direito de imagem pode ser um obstáculo, os direitos de personalidade, na verdade, a imagem, privacidade de honra, podem ser um obstáculo ao ingresso da obra em domínio público. Se o acesso ao bem físico, é a questão da Bridgman e da Corel, né? Se o acesso ao bem físico gera um tipo de privilégio que impede a cópia, por exemplo. Se obras em lugar público estão em domínio público, não estão, né? Obras em lugar público são objeto de uma limitação no artigo 48, e se a gente considerar a internet como um lugar público, elas também não estão em domínio público. Reprodução de obras em domínio público, na medida em que sejam cópias fiéis, não geram um novo direito autoral, por carência de originalidade. E se existe um domínio público voluntário, eu acho que sim, eu defendo isso no livro que está ali, que é a tese, que é o domínio público no direito autoral brasileiro, cujo subtítulo é Uma obra em domínio público em vermelho, para não deixar a menor dúvida de que está em domínio público. Inclusive, vocês podem fazer com o livro o que vocês quiserem, podem reeditar, produzir, transformar em minissérie, espetáculo circense, show erótico, o que vocês quiserem, eu vou ficar muito feliz. Se vocês ganharem dinheiro, depois me contem como foi, porque eu não consegui, mas eu faço votos de que vocês consigam. Se vocês quiserem ter acesso a esse livro, ele está na internet, claro, né, porque está em domínio público, então é só acessar o site do ITS, na aba de publicações, que vocês encontram o livro lá. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Silvia.